Seja muito bem-vindo a esta aula, na qual estarei dando alguns passos, algumas dicas para você que quer aprender a elaborar bons sermões. Muita gente prega, muita gente tem boas temáticas, tem uma vida de oração, mas às vezes na hora de apresentar o sermão tem certa dificuldade. E com esta aula eu quero dar algumas dicas para que você possa desenvolver melhor o seu ministério. Bem, eu quero passar pelo menos 7 passos, 7 dicas importantes que fazem parte da composição de um sermão para que você entenda. Se você é totalmente inexperiente, você através dessas dicas já vai ter uma noção geral de como preparar um sermão. Mas se você é já experiente, talvez algumas partes venham te elucidar e outras só venham confirmar aquilo que você já sabe. Olha só, o primeiro ponto que eu quero abordar é sobre o texto bíblico. Para que nós possamos preparar um sermão, o ponto principal é o texto bíblico. E nós então precisamos escolher um texto bíblico que seja coerente para aquela pregação, para aquela noite, para aquela tarde, para aquela manhã de ministração. Nossa, também coerente para com o propósito que você tem, para com o propósito daquele trabalho, enfim. O texto bíblico, ele é de suma importância. Nós sempre recomendamos que você não pegue um texto bíblico muito amplo, porque senão você vai ter muitas informações e também a leitura deste nosso texto bíblico muito amplo não será captado e gravado pelo público ouvinte. Então, nós sempre recomendamos que a pessoa escolha um texto que tenha começo, meio e fim. Algumas pessoas dão o nome de perícope, que é uma parte de uma carta do Novo Testamento, um texto completo, um texto que narre uma experiência, que narre um episódio, que tenha informações doutrinárias, orientações, sabedorias, enfim. Um texto com começo, meio e fim. Outra boa orientação é que o texto seja claro. Não pegue textos complexos ou dúbios que possam ter interpretações diversas. A maioria dos nossos ouvintes em nossas igrejas não possui uma formação profunda teológica e por isso nós precisamos usar textos bíblicos mais claros, mais objetivos e principalmente voltados para a prática, aonde o público possa ouvir e saber aonde aplicar. Então, o primeiro ponto de um sermão é escolher o texto bíblico. Você precisa saber o que você quer falar. E através disso, então, você vai pesquisar um texto bíblico que esteja coerente. Ou você vai estudar o texto bíblico e automaticamente vai tirar dele o tema ou o título, que eu vou explicar logo depois, a introdução, os tópicos todos e também a conclusão e aplicação e apelo do seu sermão. Então, você deve sempre começar pelo texto bíblico. Ou você tem um tema e você adequa o seu tema a um texto bíblico, fazendo uma boa interpretação, diríamos uma exegese ou uma hermenêutica, que não é tema deste vídeo, mas você pode pesquisar depois, ou quem sabe até eu faça outros vídeos sobre isso. Então, um tema, um assunto, e escolha um texto bíblico. Faça uma análise, faça uma pesquisa desse texto bíblico, extraia as verdades desse texto bíblico e automaticamente você pode fazer no sermão. Também não é alvo agora desta aula, mas nós temos pelo menos 3 tipos principais de sermão, que é o sermão textual, que é esse que eu acabei de falar. Você escolhe um pequeno texto e você fala sobre ele. Você pode também fazer um sermão temático, que é escolher um tema, e então pesquisar várias passagens bíblicas relacionadas a esse tema e fazer um sermão. Ou você pode ter um sermão expositivo, na qual você pega um texto um pouco maior. Normalmente o sermão expositivo é usado para ensino, e você pega um texto bíblico maior e vai discorrendo ele e somando ele com outras passagens bíblicas para dar este aprofundamento nesse sermão expositivo. Tá? Então, o primeiro ponto é o texto bíblico. Escolha muito bem o texto bíblico. E quando você escolhe o texto, você tem que avaliar o texto, o contexto e o alvo deste texto bíblico. Com isso, você vai ter o início de um bom sermão. Bem, o ponto 2 é tema tema ou título. Muitas pessoas me perguntam: Ivan, tem diferença entre tema e título? Eu digo que, coloquialmente, nos cultos, as pessoas dizem tema ou título. Eu quero pregar um sermão pelo tema tal.
Eu quero pregar um sermão pelo título tal. As pessoas não fazem distinção melhor, entre tema e título, mas existe distinção entre tema e título. O tema ele é amplo, o tema ele é muito aberto e o título é mais específico. Por exemplo, eu quero pregar um sermão sobre amor. Aí as pessoas perguntam, mas qual tipo de amor, Ivan? O amor de Deus, o amor entre pai e filhos, o amor entre cônjuges, o amor entre amigos, o amor mais sexual, né, que é o eros, enfim, qual tipo? Só qual tipo? Exemplo. Então, quando você fala de tema, você fala de algo muito amplo. Quando você fala de título, você fala de algo mais específico. Por isso, normalmente, o certo é um sermão ter, então, um tema que é amplo, mas ter um título que é específico. E este título deve ser claro. Este título não deve ser muito longo. Este título deve ser criativo. Este título deve ser oportuno àquela realidade, àquele culto, à temática daquele culto, àquela festividade. Quando você cita o título do seu sermão, você já está dizendo aos seus ouvintes para onde você vai e para onde você vai ensiná-los e pregar, aonde eles poderão chegar no final deste sermão. Então, quando você dá o título, você já está dando já a eles o alvo para onde eles estão indo. Isso é importante, direcionar os ouvintes. Agora, existem pessoas que dão o título e depois esquecem do título e não fazem mais menção e nem pregam nada que esteja relacionado ao título. Eu sempre digo que se você der o título, você é obrigado então a respeitá-lo, a permanecer dentro dele. Caso contrário, você diz assim, eu quero pregar um sermão baseado nesta passagem bíblica e estarei extraindo algumas verdades, algumas dicas, algumas orientações, alguns conselhos e não dá um título específico. Quando você dá um título, você é obrigado a respeitá-lo. Então, lembrando, tema é algo amplo. Título é algo específico, faz parte do sermão. Você deve então ler o texto bíblico e depois, normalmente acontece, não é obrigatório, mas você deve dar uma direção através do título. O tema é amplo, o título é específico. Então você deve saber que o tema que você está ministrando é bem amplo. Mas nesta noite, irmãos, irmãs, igreja, eu estarei ministrando sobre o seguinte título: o amor de Deus, o amor de Pai, o amor entre irmãos, o amor conjugal. Este é um exemplo sobre tema e título. Bem, logo na sequência, então, vem a introdução. É muito importante nós entendermos o que é introdução e quais algumas possíveis formas de fazermos uma introdução. Você talvez já saiba, mas se não sabe, ficará sabendo agora, que através desse tempo de leitura bíblica, de citar o título e da introdução, ou você ganha o seu público ouvinte ou você perde. Ou você ganha a igreja para prestar atenção ou você perde ela. Tem gente que gasta muito tempo na introdução, isso também não é bom. Quanto tempo é? Isso depende. Só quanto tempo é o certo, seria a pergunta. Isso depende do tempo do seu sermão. Se por acaso o seu sermão tiver 1 hora, então eu diria que 10 minutos para uma introdução é normal. Você vai gastar mais 10 para a conclusão e terá 40 minutos de sermão. Então é normal. Mas para um sermão de meia hora, então eu penso que 5 minutos de sua introdução seja bom. Agora, quais são os tipos de introdução? Por exemplo, você pode começar falando sobre o contexto do texto. Irmãos, esse texto foi escrito há tantos anos atrás. Este texto foi escrito num período religioso tal. Esse texto foi escrito num período do Império tal. Na época em que este texto foi escrito, a igreja estava vivendo tal situação. Então você pode falar do contexto da época, como era a religião, a sociedade, a economia, tudo que estava envolvido no contexto do texto. Você também pode falar também sobre o autor. Irmãos, o autor deste texto bíblico, usando agora Paulo, um exemplo, foi um grande teólogo, foi um grande filósofo, um dos maiores missionários do Novo Testamento, um dos grandes discípulos, ele foi um dos grandes apóstolos, ele teve uma grande revelação do céu, foi um homem de Deus. Então você pode passar todo o processo introdutório falando sobre o autor do texto e depois no corpo do sermão, dos tópicos, falar sobre o que este autor falou. Essa também é uma possibilidade, mas também só existe outras várias, mas mais uma só
só para nós darmos introdução aqui, também é a possibilidade de fazer a ponte entre o momento em que nós estamos vivendo na sociedade e o texto bíblico aplicado. Ou seja, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é muito oportuno, ele é muito atual, ainda que tenha sido escrito há 2000 anos atrás, um exemplo. Porque nós estamos vivendo uma crise financeira agora e esse texto, ele fala sobre confiarmos em Deus. Então você faz a conexão entre o texto e a atualidade, entre a época que foi escrito e o público ouvinte, para que eles saibam que esse sermão que você vai ministrar para eles é aplicável, é usável, é plenamente entendível, não está ultrapassado, nem retrógrado, até porque a palavra se renova a cada manhã. Mas é importante falar isso, porque você vai ter diante do seu público ouvinte, pessoas que conhecem muito, as pessoas conhecem pouco, pessoas mais concentradas, menos concentradas, pessoas que estão em paz, pessoas que estão ansiosas, enfim. Essa também é uma das formas de começar um sermão. Então eu diria, falando sobre o contexto do texto, falando sobre o autor e falando sobre o contexto atual aplicado ao texto que você quer pregar. Existem muitas outras formas de fazer a introdução, mas por hoje eu penso que é uma boa dica dar estas 3 formas de se fazer um sermão. Bem, depois que você só pega e anuncia o texto bíblico, o título e a introdução, então você passa para os tópicos. Muitas pessoas me perguntam, Ivan, quantos tópicos são necessários ou são certos? Também depende do tempo que você tem para pregar. Ou só se você tem meia hora, então deve ter menos tópicos. Se só você tem 1 hora, então mais tópicos. Agora, tome cuidado em não anunciar, eu só quero falar sobre 20 verdades. Quando você fala 20 verdades, o público ouvinte, a igreja, já pensa em 20 vezes, 20 tópicos, 20 exposições. Isso já leva eles a só ficarem cansados e preocupados. Então vá pouco a pouco desenvolvendo os seus tópicos. Então eu diria, sei lá, de 5 a 10 tópicos. E distribua bem o tempo que você vai investir em cada tópico. Mas, Ivan, olha só o que são tópicos. Tópicos são frases importantes, assuntos importantes do seu texto bíblico e do sermão que você quer pregar. Por exemplo, você vai falar de amor, como eu estava dando exemplo. Então, cite pelo menos, escreva 10 frases importantes que não podem ficar fora do seu sermão, baseado no seu texto bíblico ou baseado na sua pesquisa, ou em algo que você quer transmitir para a igreja. Então, essas 10 frases mais importantes, elas deverão estar contidas no seu sermão. Então, a primeira frase, o amor é imprescindível. A segunda frase, o amor tudo suporta. A terceira frase, o amor é sofredor. O amor é a base de Deus. O amor deve ser o princípio dos irmãos. Enfim, são várias frases das quais você vai incluir versículos bíblicos, vai incluir então comentários, citações de livros e vai argumentar e esclarecer cada tópico desse para os seus ouvintes. Eu também digo, não escreva todo o tópico, escreva só frases, citações rápidas, de maneira que você possa olhar para o papel, como eu tenho aqui, um certo esboço do que estou falando, e você possa olhar e lembrar do que tem que falar. Porque se você escrever tudo, você vai ver muitas frases e não vai conseguir ler. E se for ler, vai perder este engajamento entre atenção e pregação com o público. E o que seria subtópicos? Por exemplo, então, um dos tópicos é o amor de Deus. Então você pode pôr subtópicos. O amor de Deus o levou a dar o seu filho. O amor de Deus o levou a desejar a nossa salvação. O amor de Deus fez com que ele enviasse o Espírito Santo. Então, dentro do tópico amor de Deus, você coloca mais 2 ou 3 subtópicos relacionados a esse tópico. Então, isso é intitulado
tópico e subtópicos. Eu penso que com isso também você já tenha tido uma breve noção. Então, os seus tópicos devem estar sempre relacionados ao texto bíblico e relacionados ao seu título. Quando você estiver pregando, não pregue tópicos, não fale coisas que não estejam relacionadas ao seu texto bíblico e ao seu título. É claro que tem momentos que nós trazemos conteúdos que vão somar para a igreja, mas tem gente que fala o texto bíblico, cita o título e depois traz tópicos só porque acham que é bons ou acham que sabe falar sobre aquilo, e esses tópicos não estão relacionados ao seu sermão como um todo. E outra coisa, distribua o tempo só de forma regular. Se você só tiver 10 tópicos, então invista, quem sabe, 5 minutos em cada tópico. 5, 5, 5, 5, no final você vai ter meia hora. Então, se você teve 5 minutos em cada tópico e tem 10 tópicos, deu meia hora, mais 5 minutos de introdução e 5 minutos de conclusão, você vai ter um sermão de 40 minutos. Muito bom. Então, procure só procure dividir o seu horário de maneira homogênea, porque tem gente que fala muito sobre um tópico, fala 20 minutos sobre um tópico, depois fala 5 sobre outro e 1 sobre outro, porque não teve tempo de pesquisa ou não teve conteúdo suficiente. Procure pregar um sermão homogêneo. Enfim, partindo mais para frente, depois vem a ilustração. Dentro de cada tópico desse, você pode incluir uma ilustração. E o que é ilustração? Ilustração é uma história. A sua ilustração é uma passagem na qual você vai narrar para trazer luz, para tornar mais claro. E diga-se de passagem, muitos sermões inteiros não são lembrados, mas a história e as ilustrações são lembradas, porque o povo aprende melhor através de história. Desde os nossos antepassados, nossos avós contavam histórias para a gente, e essas histórias sempre possuem uma moral, possuem um ensinamento. Então, aquele tópico que você está ministrando, pregando ou então ensinando, ele tem uma moral. E essa moral pode estar intrínseca dentro dessa história. E ao contar essa história, ou melhor, toda esta verdade do tópico ficará muito mais clara para os seus ouvintes. Então, dentro de cada tópico pode ter uma ilustração. Ou, para não ficar muito cansativo, escolha cada 2 tópicos, tendo em vista sendo 10, por exemplo. E também pode ter citações de outras passagens bíblicas ou de livros. Isso enriquece o seu sermão. Então, dentro dessa estrutura sermônica, dentro destes tópicos, você pode e deve acrescentar ilustrações, não muitas, e deve acrescentar ilustrações verdadeiras, genuínas, que tenham coerência com o seu sermão. E também pode colocar citações bíblicas para convergir na fundamentação do seu sermão, e também pode citar textos de livros relevantes, de autores relevantes, de teólogos relevantes, de pastores relevantes que venham somar no pensamento que você quer transmitir para a igreja. E partindo então quase para o final, vem a conclusão. A conclusão é quando você fecha o raciocínio. Então, irmãos, depois de tudo isso que nós aprendemos, nós então concluímos que nós precisamos tomar tal atitude. Nós precisamos agir assim. Esta é uma forma de concluir. Ou também assim, irmãos, depois de tudo que nós vemos, vamos então rever as principais verdades que nós aprendemos. Primeira verdade, segunda verdade, terceira verdade. Então você pode concluir trazendo à tona ou relembrando tudo aquilo que você falou, ou seja, os seus principais tópicos. A conclusão, ela normalmente é intelectual. Ela é intelectual porque traz à tona tudo aquilo que você ensinou. Agora, a conclusão é diferente de aplicação. Quando você conclui, você está então fechando o sermão. Mas dentro deste bojo conclusão tem a aplicação. O que é aplicação? É aonde os seus ouvintes podem aplicar aquilo que acabaram de ouvir. Então, irmão, segunda-feira você pode aplicar tudo isso que você ouviu nesse sermão hoje. Quando você chegar em casa com seu filho, você pode usar aquilo que você aprendeu. Quando você estiver com a sua esposa, você pode usar isso também. Então, a aplicação é diferente da conclusão, ainda que esteja dentro deste momento de conclusão. E também, é óbvio, tem pregadores, ensinadores que vão ensinando e já aplicando, ou seja, já vão oferecendo como a pessoa pode colocar em prática. Mas a maioria faz no final. Então, conclua o seu sermão.
fazendo fechamento intelectual, racional, mas também ensinando e apontando aonde eles podem aplicar de forma prática. Isso é aplicação. E depois, então, faço um apelo para a salvação, um apelo para a conversão, um apelo de conscientização, um apelo de reflexão, um apelo de mudança de vida, onde você faz com que o seu ouvinte tenha uma ação. Tenha uma ação através daquilo que eles acabaram de aprender. E para nós então concluirmos, é importante você saber que ninguém nasceu sabendo fazer sermões. Eu sempre digo que você deve pegar um papel e escrever o seu sermão pelo menos 5 vezes. De 5 a 10 vezes. É isso mesmo. Faça o seu sermão. Enquanto você está fazendo, você vai errar, é normal. Passe a limpo mais uma vez. Passe a limpo mais uma vez. Passe a limpo 5 vezes. 5 vezes é verdade. De 5 a 10 vezes. Porque enquanto você está reescrevendo, você vai melhorando o seu sermão e vai também memorizando o seu sermão. Irmãos, você não deve decorar o sermão, porque senão vai ficar algo meio mecânico, algo meio assim travado. Mas deve saber o que está escrito. Para que ter sermão também, é importante dizer. Todos nós temos momentos de insegurança e essa insegurança de pregar e falar em público pode gerar um momento de apagão. Exatamente. Tem muitas pessoas que quando vão pregar e chegam diante do público, quanto mais em grandes congressos, eles então sentem um momento de apagão, onde eles esquecem tudo. Se você tem então o sermão escrito, você olha para os tópicos e você então não se perde. Até mesmo pode acontecer alguma coisa, você pode passar mal, algo pode acontecer no culto que tire a atenção do público e você pode então ser surpreendido emocionalmente e esquecer o seu sermão. Então, escreva ele e pratique, reescreva ele várias vezes para que ele possa ficar gravado na sua memória, não simplesmente decorá-lo, mas ficar gravado os tópicos principais e você possa ter mais segurança para falar em público. Isso também vai ajudar com que você vença a sua timidez e o seu medo de falar diante das pessoas. Bem, essa foi uma aula, um momento onde eu compartilhei pelo menos 7 tópicos, 7 dicas importantes de como se preparar um sermão. É básico, introdutório, mas para quem já conhece pode ter lembrado, e para quem não conhece foi só o início de um estudo sobre homilética. Irmãos, estamos num tempo cada vez mais difícil, de muitas heresias, e Deus tem levantado homens e mulheres para fazer a sua obra. Agora o próprio Cristo disse: crescei na graça e no conhecimento. A oração, a consagração é muito importante, mas através de estudo daquilo que Deus ofereceu que nós tivéssemos acesso, nós podemos melhorar. E quanto mais praticarmos, melhor seremos. Espero que você tenha gostado desta aula, compartilhe essa aula, deixe um recado, siga o nosso canal, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.